Nós hoje vamos continuar o assunto da semana retrasada, onde a gente estava falando sobre o serviço de cura do passe. Eu trouxe aqui aquele áudio para a gente continuar ouvindo, tá? Qualquer pessoa que quiser fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, fazer alguma intercessão, é só levantar a mão em alguns pontos e eu vou parar para fazer comentário também, tá bom? Esse é um trecho do livro Missionário da Luz, que o capítulo é o serviço de paz. Alexandre, com atribuições de orientador, vários são os serviços que se desdobram sob a responsabilidade dos companheiros desencarnados. Nem sempre me foi possível estudá-los separadamente. Todavia, a respeito a alguns deles, não me furtei o desejo forte de receber elucidações do respeitável instrutor. Um desses serviços era o de passes magnéticos ministrados aos frequentadores da casa. O trabalho era atendido por 6 entidades envoltas em túnicas muito alvas, como enfermeiros vigilantes. Falavam raramente e operavam com intensidade. Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam-lhes o toque salutar e, depois de atenderem aos encarnados, ministravam socorro eficiente às entidades infelizes do nosso plano, principalmente as que se constituíam em séquito familiar dos nossos amigos da crosta. Indagando de Alexandre relativamente àquela sessão de atividade espiritual, indicando-lhe os companheiros em esforço silencioso, esclareceu o mentor com a bondade de sempre. Aqueles nossos amigos, André, são técnicos em auxílio magnético que comparecem aqui para dispensação de passes de socorro. Trata-se de um departamento delicado de nossas tarefas que exige muito critério e responsabilidade. E esses trabalhadores, Sr. Alexandre, apresentam requisitos especiais? Sem dúvida, André. Na execução da tarefa que lhe está subordinada, não basta a boa vontade, como acontece em outros setores de nossa atuação. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. O missionário do auxílio magnético na crosta, ou aqui em nossa esfera, necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, centrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências a que não se pode fugir, quanto na esfera carnal a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência, o que se justifica em virtude da assistência prestada pelos benfeitores de nossos círculos de ação ao servidor humano, ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Vocês observaram que ele enumerou algumas qualidades para o trabalhador no plano espiritual que são desejáveis ao trabalhador encarnado. Só que ele faz uma observação bastante curiosa, onde ele diz que de todas elas, a única que não pode deixar de existir para os encarnados é a boa vontade. Pode até faltar as outras. O ideal é que não. Mas se faltarem as outras, porque é um serviço em desenvolvimento no plano dos encarnados, elas serão supridas pelos desencarnados, mas boa vontade não pode deixar de existir. Eu acho que isso é fácil de entender, não é? Se faltar as outras qualidades, não é? Elas serão supridas pelos desencarnados, lógico que com algum prejuízo. Nós não podemos acreditar que alguém que é devotado ao bem, alguém que tem uma disciplina em relação a todos os princípios que nós já conversamos aqui, alguém que tem um jejum de pensamento, de falar, de comer, né? Um jejum bom, preocupado com todas essas coisas, essa pessoa vai ter uma capacidade magnética mais forte, mais potente do que alguém que não tem.
é o que os espíritos chamam de faculdades radiantes. Quanto mais se eleva moralmente a pessoa, quanto mais virtudes ela tem, mais capaz ele é a nível de faculdade radiante. Isso é tranquilo, né? Ouvindo as considerações do orientador, lembrei-me de que, de fato, vez por outra, viam-se nas reuniões costumeiras do grupo os médiuns passistas em serviço, acompanhadas de perto pelas entidades referidas. Vali-me então do ensejo para intensificar o meu aprendizado. Senhor Alexandre, desculpa a minha curiosidade, mas eu gostaria de saber, os amigos encarnados de modo geral poderiam colaborar em semelhantes atividades de auxílio magnético? Todos, com maior ou menor intensidade, poderão prestar concurso fraterno nesse sentido, porquanto revelada a disposição fiel de cooperar a serviço do próximo por esse ou aquele trabalhador, as autoridades de nosso meio designam entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente o neófito, utilizando-lhe a boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor. São muito raros, porém, os companheiros que demonstram a vocação de servir espontaneamente. Muitos, não obstante bondosos e sinceros nas suas convicções, aguardam a mediunidade curadora como se ela fosse um acontecimento miraculoso em suas vidas, e não um serviço do bem que pede do candidato o esforço laborioso do começo. Claro que, referindo-nos aos irmãos encarnados, não podemos exigir a cooperação de ninguém no setor de nossos trabalhos normais. Entretanto, se alguns deles vêm ao nosso encontro solicitando admissão às tarefas de auxílio, logicamente receberá a nossa melhor orientação no campo da espiritualidade. Ainda mesmo que o operário humano revele valores muito reduzidos, pode ele ainda assim ser mobilizado? Perfeitamente. Desde que o interesse dele nas aquisições sagradas do bem seja mantido acima de qualquer preocupação transitória, deve esperar incessante progresso das faculdades radiantes, não só pelo próprio esforço, senão também pelo concurso de mais alto, de que se faz merecedor. Tem um ponto que ele fala no parágrafo anterior que é muito importante a gente destacar. É muito comum nas casas espíritas, né, pelo menos as que nós conhecemos, que o médium de passe, que também é chamado de médium passista, ele é tido como o passe é tido como uma atividade alternativa. A pessoa é um dialogador, né? Ele é um médium de psicofonia, de psicografia e também ele aplica passe. Percebem que a maioria dos dirigentes, a maioria das pessoas que são tarefeiros das casas espíritas, dificilmente você ouve alguém dizer que a pessoa tem a função na casa de ser médium de passe. E existe essa função. Os espíritos identificam uma pessoa como ela sendo a atividade principal dela ser médium de passe, e não a atividade secundária. Quando essa pessoa demonstra vontade de ser um médium aplicador de passe, eles designam um espírito para ser o tutor dela naquela atividade, que não tem nada a ver com o tutor, caso ela também seja um médium de psicografia. É outro espírito. Então a atividade do passe não é uma atividade extra, algo superficial, nem algo assim que está ali ao lado como algo secundário. Não é. Existem pessoas que elas são preparadas até mesmo antes de reencarnar para serem aplicadores de passe. São os médiuns magnetizadores. Quando o médium magnetizador se excede na faculdade dele, de faculdades radiantes, ele chega a ser o ideal dessa faculdade, ele vira o quê? O que ele vira? Quando ele se torna um exímio aplicador de passe, alguém que vive aquela atividade de coração, com todas aquelas características que a gente falou há pouco, que a gente tem visto,
o jejum para tudo, falar, agir. Quando ele é aquela pessoa, o aplicador de passe ideal, o próximo cargo que ele vai ocupar, que pode ser nessa encarnação ou na próxima, qual é? Qual vai ser? Médium de cura. Olha o que o orientador fala no final do primeiro parágrafo. Aí ele diz, o médium, o aplicador de passe, muitas vezes está ali engateando, estagiando no passe e já está sonhando com o passo seguinte. Ele diz isso, que é ser médium de cura. Porque para ser médium de cura, ele precisa ter além das características morais, ele precisa ter o ectoplasma em uma quantidade e uma madureza específica. Não é só ter muito ectoplasma. Além de ter uma quantidade exuberante, ele tem que ter que ele dá pode ser qualidade. Ele usa no livro, nos domínios da mediunidade, o termo madureza. E eu li também que existe vários tipos de... Vários. O corpo humano libera vários em madurezas diferentes. Além de tipos, vamos falar que tipo é origem, vamos dizer, tem o mineral, o animal, o mineral, vegetal, animal e hominal. Os 4 tipos. Isso. Madureza. Aí vamos chamar de madureza melhor. Tem madureza. Tem médiuns que eles podem usar, doar o ectoplasma só para efeito físico, só para fazer materializações, efeitos luminosos. E o ectoplasma mais sublime é o que é capaz de curar, porque esse pode fazer tudo. Tudo bem? Tem alguma questão que vocês queiram colocar ou está tudo claro? E dependendo da madureza dele, até no olhar ele cura. Sim, perfeitamente. Se ele tiver o olhar com o objetivo, se ele doar amor pelo olhar, sim. Exatamente. É aquele exemplo que a gente, tem muito claro no Evangelho, quando Jesus simplesmente faz uma menção com a mão ou toca com o dedo a sogra do Pedro e ela se cura. Tá bom? Não longe de nós permaneciam os técnicos espirituais do auxílio magnético em atividade metódica. Reconhecia-lhes nos trabalhos silenciosos um mundo novo de ensinamentos, convidando-me a experiências proveitosas. Todavia, anotando as explicações do orientador, ponderei quanto à possibilidade de contribuir pelo esclarecimento de algum amigo encarnado. Em face do assunto, perguntei: Senhor Alexandre, quando na crosta, envolvidos pelos fluidos mais densos, como poderemos desenvolver a capacidade radiante depois da edificação de nossa boa vontade real a serviço do próximo? Conseguida a qualidade básica, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente para que as suas obras se elevem no mesmo ritmo. Falaremos tão só das conquistas mais simples e imediatas que deve fazer dentro de si mesmo. Antes de tudo, é necessário equilibrar o campo das emoções. Não é possível fornecer forças construtivas a alguém, ainda mesmo na condição de instrumento útil, se fazemos sistemático desperdício das irradiações vitais. Um sistema nervoso esgotado ou oprimido é um canal que não responde pelas interrupções havidas. A mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsidente constituem barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. Por outro lado, é preciso examinar também as necessidades fisiológicas a par dos requisitos de ordem psíquica. A fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares é indispensável por parte do próprio interessado em atender às tarefas do bem. O excesso de alimentação produz odores fétidos através dos poros, bem como das saídas dos pulmões e do estômago, porquanto provoca as dejeções anormais e desarmonias de vulto no aparelho gastrointestinal, interessando a intimidade das células.
O álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas e anulando os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. Levada a efeito a construção da boa vontade sincera, o trabalhador leal compreende a necessidade do desenvolvimento das qualidades a que nos referimos, porquanto é em contato incessante com os benfeitores desencarnados que se valem dele na missão de amparo aos semelhantes, recebem indiretas sugestões de aperfeiçoamento que o erguem a posição mais elevadas. No entanto, consideremos todavia que surge a necessidade imediata de socorrer alguém no círculo dos encarnados e examinamos a hipótese da imprescindibilidade de um instrumento humano. Imaginemos que não exista, de pronto, em derredor de nossa tarefa, o órgão completo adequado à influenciação das potências superiores. Existirá certamente, porém, ao nosso lado um companheiro em condições comuns que, mergulhado na ignorância, ainda não percebe os perigos a que expõe o próprio corpo, mas que se deixará aproveitar pelo nosso esforço espiritual em benefício de outro. Será crível que não possa ser aproveitado? Isso seria demasiado rigor. Em todo lugar onde haja merecimento nos que sofrem e boa vontade nos que auxiliam, podemos ministrar o benefício espiritual com relativa eficiência. Todos os enfermos podem procurar a saúde. Todos os desviados, quando desejam, retornam ao equilíbrio. Se a prática do bem estivesse circunscrita aos espíritos completamente bons, seria impossível a redenção humana. Qualquer cota de boa vontade e espírito de serviço recebe de nossa parte a melhor atenção. Quando nos referimos às qualidades necessárias aos servidores desse campo de auxílio, a ninguém desejamos desencorajar, mas orientar as aspirações do trabalhador para que a sua tarefa cresça em valores positivos e eternos. Nesse momento, aproximou-se um dos companheiros em serviço, pedindo a cooperação de Alexandre em determinado serviço. Ele atendeu gentil, no entanto, antes de separar-se de mim, conduziu-me ao reduzido grupo de entidades que se encarregavam dos passes e, apresentando-me ao amigo que chefiava o trabalho, explicou generoso. Anacleto, nosso irmão André, que exerceu funções de médico na última experiência terrestre, estimaria receber alguns esclarecimentos quanto aos serviços de sua especialidade. Desde já agradeço tudo que você fizer por ele. O diretor daquele departamento de auxílio acolheu-me fraternalmente. E fosse porque estava em trabalho ativo ou porque se dava a poucas palavras, convidou-me sem perda de tempo às observações diretas das atividades sob sua chefia. Delicadamente colocou-me ao lado de uma senhora respeitável que se localizara à mesa, não longe do orientador da casa. Vejamos essa irmã, André. Observe-lhe o coração e principalmente a válvula mitral. Detive-me em acurado exame da região mencionada e efetivamente descobri a existência de tenuíssima nuvem negra que cobria a grande extensão da zona indicada, interessando ainda a válvula aórtica e lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino-auricular. Expus ao novo amigo as minhas observações, ao que me respondeu sempre atencioso. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexos sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta de paixões que a desarmonizam com a realidade. Pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daquelas com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem a maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isso acontece, mormente, quando os interessados não têm a vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Nesse instante, Anacleto indicou o coração de carne da irmã presente e continuou.
Esta amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo, entrando em grave posição de desarmonia íntima. A pequena nuvem que lhe cerca o órgão vital representa a matéria mental fulminatória. A permanência, André, de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar-lhe perigosa enfermidade. Vamos dar uma atenção especial a ela, André. Sempre sob a minha observação, Anacleto assumiu nova atitude, dando-me a entender que ia favorecer suas expansões radiantes, e em seguida começou a atuar por imposição. Colocou a mão direita sobre o epigastro da paciente na zona inferior do externo e, com surpresa, notei que a destra, assim disposta, emitia sublimes jatos de luz que se dirigiam ao coração da senhora enferma, observando-se nitidamente que os raios de luminosa vitalidade eram impulsionados pela força inteligente e consciente do emissor. Assediada pelos princípios magnéticos postos em ação, a reduzida porção de matéria negra que envolvia a válvula mitral deslocou-se vagarosamente e, como se fora atraída pela vigorosa vontade de Anacleto, veio aos tecidos da superfície, espraiando-se sob a mão irradiante ao longo da epiderme. Foi então que o magnetizador espiritual iniciou o serviço mais ativo do passe, alijando a maligna influência. Fez o contato duplo sobre o epigastro, erguendo ambas as mãos e descendo logo após morosamente através dos quadris até os joelhos, repetindo o contato na região mencionada e prosseguindo nas mesmas operações por diversas vezes. Em poucos instantes, o organismo da enferma voltou à normalidade. Eu estava admirado, e como o assunto envolvia problemas espirituais de elevada significação, assim que o instrutor terminou o trabalho, indaguei curioso. Muita informação, né? Percebam que o André Luiz descreve sem falar que o médium está ali na frente do orientador desencarnado. Mas ele deixa bem claro que quem orienta as energias é o doador desencarnado, que ele que está vendo o coração, que o coração é o problema. Às vezes o orientador desencarnado intui o médium para focar a mão em uma determinada parte do corpo. Por isso que no início desse livro, inclusive, ele fala: se o médium que se dedica a essa atividade, ele souber alguma coisa de anatomia, pode ser útil ao serviço. Pode ser útil, ajuda. Não é obrigatório, mas é útil. Saber pelo menos onde ficam os órgãos, né? Imagine um orientador fala assim: direciona a mão no coração, e a pessoa bota na coxa. Ajuda. Um outro ponto que ele fala aqui, que é nítido notar que no início da doação energética, ele doa um tipo de energia e depois ele muda. Ele usa uma mão, depois ele usa duas e a energia muda. Por quê? É o que é muito raro você encontrar na literatura esse termo, né? Passe dispersivo. É muito raro. O André Luiz não usa esse termo. Eu nem sei quem foi que criou esse termo, passe dispersivo. Mas eu acredito que quando a pessoa ouve isso aqui, ele deve ter tido a ideia de chamar que num determinado momento você usa uma energia para dispersar miasmas, por isso que passe dispersivo, porque ele pega e faz a energia que está ao redor do coração vir à superfície, sair do órgão, e logo depois ele vai mandar mentalmente aquela energia ser expelida pelos órgãos, né, pela uretra da mulher. Quando ela urinar, aquela energia vai embora. Aí depois ele começa o serviço do passe doação para equilibrar o centro de força cardíaco dela. E aí tem uma pergunta também. Eu faço pergunta não é para brincar de quem sabe e quem não sabe, não. É para não ficar monótono. Vocês ficam muito calados e só eu falo. É no sentido de tornar mais dinâmico, mais... E aí, é só passe mesmo? É só passe? Faz sentido a gente falar assim: ah, eu vim tomar só um passe.
Se essa mulher ficasse muito tempo com isso aí, era possível dela ter um infarto, ter um problema cardíaco que não curasse mais. Então não é só passe, o passe é muita coisa, muita coisa. No passe a pessoa pode fazer, tem exemplos antes aqui, e tem outras obras de André Luiz e Manuel Filomeno Miranda, que no passe é possível fazer cirurgias complexas. Que começa no salão, a pessoa está assistindo palestra, eles começam a preparar a pessoa no salão e depois, quando ela entra no passe, eles fazem o gran finale. Então não é só passe, o passe é muito. Em maioria das casas espíritas não tem serviço de assistência física e espiritual, que algumas pessoas também chamam de cura, tudo é feito no passe. O passe, a câmara de passe é a região mais protegida e onde tem as energias mais sublimes de uma casa espírita. Todas, nem o salão, que tem a palestra doutrinária, tem uma energia, tem um ambiente tão protegido que é a câmara de passe. É na câmara de passe que se fazem, por exemplo, as reuniões de efeito físico, cura, nas casas espíritas que fazem isso, porque a câmara de passe é o lugar mais sublime que tem. Um outro dado interessantíssimo sobre isso é que esses técnicos que estão auxiliando o médium no passe são os mesmos técnicos construtores que participam das reuniões de efeito físico, e são os mesmos técnicos que participam da formação do feto no útero da mãe, das mulheres. São os médiuns espirituais, são médiuns desencarnados, dotados de capacidade de doar as energias mais sublimes que existem, capazes inclusive de ir moldando, são chamados técnicos construtores, vão moldando o feto com base nas cargas genéticas que foram programadas para eles terem. Eles ficam lá velando a construção do organismo. São os mesmos técnicos. Olha aí. Então, passe é muito importante. Não só para o assistido e para a gente, quando a gente estiver sentindo alguma coisa, alguma dor, não quer fazer está em algum lugar que não tem um atendimento físico, espiritual, um serviço de cura, o passe você não precisa de mais nada. Só precisa ter fé. Se tiver fé, vejamos a mensagem no livro Semeador de Estrelas, do Divaldo Franco e Sueli Caldas Chugas. A mensagem se chama O Mérito. A mulher está lá com uma artéria do coração entupida e o familiar dela vê, né, para a gente finalizar. Semana que vem a gente continua com o áudio. Ela está passando mal, tendo um princípio de infarto, e o familiar dela é intuída que ela seja levada a uma casa que, pela descrição, é um terreiro de Umbanda. É o lugar mais próximo que tinha a energia que os espíritos conseguiam captar. E ela entra ali, nem estava tendo reunião no dia. E ela senta na cadeira e o espírito fica espantado, que está acompanhando a comitiva, e os médicos espirituais começam a montar um monte de equipamento ultramoderno no centro, e os espíritos que trabalham no centro, que não estavam tendo uma sessão, uma reunião naquele dia, ficam espantados quando chega aqueles técnicos lá super habilitados, com um monte de aparelho. O espírito que está descrevendo a cena diz assim, que os trabalhadores daquela casa ficam olhando assim, espantados, mas quem são esses que entraram aqui agora? E a mulher entra lá, os médicos colocam os equipamentos perto em contato com o perispírito dela, fazem uma tomografia, vê que a veia está entupida, o cirurgião vai lá, desentope a veia, aplica remédios nela, e minutos depois ela começa a respirar normal e fica bem. Aí o espírito pergunta a um dos trabalhadores da equipe médica, eles desmontam os equipamentos rapidamente, botam em um veículo e começam a ir embora. Ele pergunta assim, mas o que foi que aconteceu aqui? Aí disse, essa mulher orou, essa senhora orou, e aí nós vimos socorrê-la. Mas por quê?
essa aparelhagem toda, assim, quem é ela? É uma pessoa que trabalha muito no bem e ela tem o mérito desse esforço todo. Pronto. Não tem o que mais dizer de uma lição como essa. Basta ter os elementos materiais e espirituais. Os ectoplasmas naquele lugar tinha muita cerimônia ligada a energias físicas. Eles vão lá, captam a energia, verifica no arquivo, ó, tem mérito? Tem, vamos. A mulher está com um coração novo. Tá bom? Essa semana eu estava lendo a matéria que o governo agora colocou o passe magnético do espírito no SUS. Eu vi tinha rei, que tinha acupuntura, agora o passe está oficialmente oficialmente reconhecido oficialmente. É incrível isso, isso, é né? bacana, né? Porque antes era uma coisa assim, você ia, ficava meio assim, né? Mas agora é conhecido pelo SUS, as pessoas, querendo ou não, a gente ainda precisa dessa credibilidade oficial. Nós ainda estamos nesse estágio, né? Daqui a 100 anos as pessoas vão dizer assim, nossa, que povo louco, aquele povo lá que não usava isso, eles eram muito ignorantes. Né? Vamos pensar assim, igual a gente pensando das coisas que usa hoje e que tinha antigamente não usava. Aí o ser humano ainda precisa dessa coerência oficial, né, para poder reconhecer, e graças a Deus aí foi reconhecido. É a execução do que Kardec e os espíritos disseram. Um dia a medicina, 1944, André Luiz, nesse livro aqui, O Domínio da Mediunidade, falava: no futuro o homem ainda nem imagina os equipamentos que vão ter, que hoje a gente vê, faz uma tomografia, consegue ver coisas assim, ver as emoções da pessoa numa tomografia computadorizada. Tá bom, gente? Está sendo inserido na Academia de Medicina a matéria de espiritualidade. Isso. Hoje também eu recebi um artigo, só finalizando nesse assunto, em que uma universidade daqui, eu não me lembro se é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fluminense, que está fazendo um estudo no Brasil inteiro. Eu até recebi um questionário para tentar achar pessoas que têm algum tipo de comprovação de que é a reencarnação de alguém. Eles mandam um questionário perguntando: você conhece alguma criança que a criança está dizendo, dando sinais de que ela já viveu outra vez? Olha que interessante. Eu vou mandar para vocês. Recebi hoje, vou mandar. Eu achei super interessante. Eu digo, já pensou você perguntar? Vou começar a perguntar à minha filha se lembra de alguma coisa. Até semana que vem.